cenário, a cena do Calvário, um homem a sofrer. Seu sangue vai se esvaindo, calado seguindo o homem pra morrer. Vejo a multidão gritando, outros aplaudindo a cena tão cruel. A cruz salpicada de sangue vem se aproximando, o Filho de Deus. O seu silêncio é como um grito, o Cristo bendito nada reclamou. A cruz era o meu lugar, mas por me amar Ele se entregou. Pelo Calvário já passei e percebi o quanto Ele me amou, e tudo que eu não suportaria, por me amar Jesus suportou. Calvário, lugar tão triste, onde o meu Jesus morreu. Porém a morte não venceu meu Cristo, ao terceiro dia a morte Ele venceu. A cena do Calvário, ouço Jesus orando, pedindo ao Pai que perdoasse aos que lhe feriam e sem reclamar. Tudo que Jesus queria era salvar milhares do mundo cruel. Sua morte e o seu sacrifício me daria acesso à entrada no céu. Ouço Jesus perdoando e ali entregando ao Pai o seu Espírito, dizendo: está consumado. Então fui comprado no sangue de Cristo. Pelo Calvário já passei e percebi o quanto Ele me amou, e tudo que eu não suportaria, por me amar Jesus suportou. Calvário, lugar tão triste, onde o meu Jesus morreu. Porém a morte não venceu meu Cristo, ao terceiro dia a morte Ele venceu. Pelo Calvário já passei e percebi o quanto Ele me amou, e tudo que eu não suportaria, por me amar Jesus suportou. Calvário, lugar tão triste, onde o meu Jesus morreu. Porém a morte não venceu meu Cristo, ao terceiro dia a morte Ele venceu. Porém a morte não venceu meu Cristo, ao terceiro dia a morte Ele venceu. Jesus venceu. Graças a Deus, nós queremos neste momento trazer a você que está nos acompanhando, que está nos ouvindo. Nós queremos refletir aqui na palavra de Deus e nós queremos nesse exato momento convidar você para refletirmos
no texto de João, capítulo de número 2. João, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo 1. Você tem a sua Bíblia, você pode nos acompanhar nesse texto juntamente conosco. Que diz assim o texto, versículo 1 em diante: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E versículo 3: E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao servente: Fazei tudo quanto eles vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Graças a Deus, até o versículo 11 nós temos lido. Nós queremos refletir com você neste momento, tendo como base aqui esse texto e dizendo para você que esse texto ele é especial, porque traz para nós muitas reflexões aonde a gente vê o trabalhar do Senhor aqui de forma profunda. E este foi o primeiro milagre que Jesus realizou, principiando assim o seu ministério de milagres, de operações, de maravilhas. E nós entendemos que aqui nós temos reflexões para a nossa vida, aplicações para a nossa vida. Aquele casal convidou Jesus para estar indo ali ao seu casamento. Com certeza eram conhecidos de Jesus, eram pessoas que eram próximas de Jesus, e convidaram a família de Jesus e também Jesus em particular. E a primeira lição que nós aprendemos então nesse texto é de que você, casal, deve convidar Jesus para o seu casamento. Esta é a primeira lição aqui, clara no texto, no versículo 2, que diz assim: E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Veja só, foi convidado Jesus. Quer dizer, ele não foi lá de penetra, ele não foi por conta própria, ele foi porque ele foi convidado. Então, de maneira muito simples, eu quero dizer a você: convide Jesus para a sua vida, convide Jesus para o seu lar, convide Jesus para a sua família, convide Jesus para a sua vida. Não deixe Jesus de fora da sua vida. E ele não vai entrar de forma
pessoal, de forma particular, sem ser convidado. Ele gosta de ser convidado, ele gosta de ser chamado, né? Então, se você deseja ter uma vida feliz, um casamento feliz, convide Jesus para o seu casamento. A segunda lição que nós aprendemos aí está no versículo de número 3, que diz assim: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Veja, a lição que nós aprendemos aqui é de que quando você tem um problema, quando você tem alguma dificuldade, alguma tribulação na sua vida, você deve levar a pessoa certa. Leve a Jesus. Não leve os seus problemas a qualquer um. Ontem nós ouvimos ali a mensagem da missionária que pregou ali no culto, ontem no culto de homenagem ao Dia das Mães, e ela falou isso, que você não deve compartilhar os seus problemas com qualquer pessoa. Então você deve levar a pessoa certa. Leve os seus problemas a Jesus. E como é que a gente leva os problemas para Jesus? A gente leva os nossos problemas para Jesus quando a gente dobra o nosso joelho e ora, e busca a sua presença, e busca o seu conselho, a sua operação. É dessa forma que a gente leva os nossos problemas até Jesus. Até Jesus. E outra lição que nós aprendemos nesse texto é que Maria, no versículo 3, ela se dispôs a ajudar sem que ela chamasse a atenção para si, porque ela levou esse problema certamente sem aquele casal saber. O único que sabia ali era a pessoa que estava cuidando ali dos preparativos do casamento. Certamente Maria, ela estava, por ser com certeza parente daquela família, ela com certeza estava por dentro do que tinha e do que não tinha. E quando ela soube do problema, ela não levou para todo mundo, ela não alarmou, ela levou o problema para quem podia resolver, que era Jesus. E ao fazer isso, ela não chamou atenção para si. Há pessoas que às vezes, quando querem fazer alguma coisa, gostam de divulgar o seu próprio nome, né? Mas além de ela levar o problema para Jesus, ela levou de forma pessoal, particular e sem chamar a atenção. E no versículo 4 a gente aprende algo maravilhoso aí nesse texto, que o texto diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Olha, nós entendemos aqui nesse texto, diferente do que muita gente acredita, Jesus ele não humilhou a sua mãe, ele não desrespeitou a sua mãe, muito pelo contrário. Depois que a mãe de Jesus, a Maria, identificou o problema e levou a Jesus, e solicitou que ele ajudasse, Maria estava tentando ajudar aquele casal com seu coração maravilhoso, um coração bondoso. Mas ela foi até Jesus e a resposta que ela ouviu de Jesus foi: ainda não é chegada a minha hora. E ele disse: mulher. Mas é interessante que esta palavra mulher, de maneira alguma, deprecia a pessoa de Maria. Porque mulher, naquele contexto, na época de que Jesus esteve por essa terra, encarnado como ser humano, essa palavra mulher era um elogio dos mais profundos. Era a forma em que os reis chamavam as suas rainhas, era a forma em que os imperadores chamavam as suas esposas. Era uma forma
muito luxuosa de chamar uma mulher. Então Jesus está aqui colocando mulher no maior patamar possível. Está honrando a sua mãe. No entanto, ele diz mulher. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, Maria, embora como homem você seja a minha mãe, mas como Deus, eu sou o seu Criador, eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Salvador. E como homem, eu sou seu filho e sigo os seus conselhos. Mas como Deus, eu ajo na hora que eu quiser. Eu não dependo do homem para agir. Não é o homem que define a hora em que eu vou agir. A forma de Deus agir não é traçada pelo ser humano. E é por isso que ele chama Maria de mulher, para dizer que ela é um ser humano e que ele é Deus, e que como Deus ele não age na hora que o ser humano quer, da forma que o ser humano quer, mas no tempo dele, conforme a sua vontade. Mas é interessante que Maria não desistiu, mesmo depois de ouvir esta resposta de Jesus. Porque no versículo 5, ela demonstrando fé em Jesus, ela disse assim, o versículo 5 diz assim, ó: sua mãe disse aos serventes, as pessoas que foram contratadas para estar ali de plantão no casamento, ela disse para eles, no versículo 5, fazei tudo quanto ele vos disser. Veja, que Maria entendeu que ela não podia fazer nada por aquele casal. Então ela levou o problema para quem podia fazer. Mas ao levar o problema a quem podia resolver, ela precisou fazer duas coisas. Primeiro, se submeter a Jesus, reconhecer que ela não podia determinar o momento aonde Deus, o Senhor Jesus, poderia agir, mas ela podia demonstrar fé. Isso mesmo, demonstrar fé no Senhor Jesus. Então ela diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Ao dizer isso, ela estava demonstrando que acreditava que ele, se ele quisesse, ele poderia resolver o problema daquele casal, né? E aí nós vemos dos versículos de número 4 ao 8, né? A gente vê aí dos versículos 4 a 8, e diz assim: disse-lhes Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. Versículo 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Versículo 7 diz: disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas, e encheram-nas até em cima. Veja que os homens, os que estavam ali trabalhando, fizeram exatamente o que Maria havia pedido no versículo 5. Fazei tudo quanto ele vos disser. E o tudo que Jesus disse, eles obedeceram. Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles encheram. E no momento em que eles encheram, Jesus disse para eles tirarem ali a água. Quando eles tiraram a água, eles perceberam que já não era mais água, mas era vinho. A água foi transformada em vinho. E nós aprendemos aqui que o milagre para acontecer na nossa vida depende de obediência, depende de fé, mas depende de obediência. É por isso que talvez você não tenha visto os milagres acontecerem na tua vida, porque você não tem demonstrado fé e você não tem sido obediente à palavra de Deus. Obedeça a palavra do Senhor e você vai ver as coisas acontecerem na tua vida.
Você vai ver Jesus trabalhar, Jesus operar, fazer coisas grandiosas na tua vida. Simplesmente faça o que Ele te pedir. Faça o que os pregadores sinceros e reais da palavra do Senhor, que aqui é representado por Maria, que disse, olha, façam o que Ele vos disser. Há muitas pessoas que estão aí pregando a palavra do Senhor de forma sincera, de forma fiel, dizendo, obedeçam a palavra do Senhor. Então ouçam esses homens de Deus, ouçam a palavra do Senhor e façam tudo o que Jesus mandar, o que a Bíblia mandar, e você vai ver que as coisas vão acontecer na sua vida. E é interessante que aqui, aquele casal, o casal, os noivos ali, foram tremendamente abençoados. E não somente o casal, mas os convidados que ali estavam foram abençoados, porque não faltou vinho. E o vinho representa alegria, aqui no contexto, Era a bebida que mantinha as pessoas ali, durante toda a festa, para poder servir ali como um refrigerante, como uma bebida de luxo ali e tal. Era o vinho. Se acabasse o vinho, acabava a graça, Então Jesus não deixou isso faltar. E a gente entende que muitas pessoas foram beneficiadas porque Maria decidiu fazer alguma coisa. Decidiu seguir a palavra de Jesus, decidiu procurar Jesus. Quantas pessoas não estão sendo abençoadas porque você procura Jesus? Se você não procurar Jesus, muitas pessoas no ciclo da sua vida irão sofrer. A gente já pregou aqui dizendo sobre Jonas, que desobedeceu a Deus, e por causa disso, as pessoas que estavam ali no barco juntamente com ele foram atingidas também pela tempestade. E aqui já é diferente. Maria, por ter procurado a Jesus, por ter obedecido a Jesus, muitas pessoas ali naquele casamento foram abençoadas profundamente por Jesus. E para nós encerrarmos, o versículo de número 10, o versículo de número 10 diz assim, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guarda então agora o melhor, o bom vinho. E aqui a gente aprende que Jesus, ele sempre tem o melhor, e o melhor para nós é aquele que está no final. Em outras palavras, Jesus sempre deixa o melhor para o final. Ainda tem coisa maravilhosa para acontecer na sua vida, Pela frente vem coisas boas, Embora o vinho falte, mas Jesus tem o melhor para você. Basta você acreditar, basta você obedecer, basta você crer que Jesus pode operar maravilhas na tua vida. Jesus tem o melhor para você. Jesus tem aquilo que o mundo não pode te oferecer. Jesus pode. O mundo não pode te dar o melhor. O mundo só te promete, mas Jesus tem o melhor. E para encerrar a nossa reflexão neste dia, nós temos aqui no versículo 11 o propósito do milagre, E aí o versículo 11 diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então aqui tem dois propósitos pelo qual Jesus fez esse milagre. É interessante falar sobre a questão do propósito no milagre, para dizer que Jesus, ele não fazia milagres para aparecer. Jesus não fazia milagre como muitos aqui, muitos em nosso meio hoje estão fazendo, para aparecer na televisão, para ser chamado de profeta, porque nós temos muitos, entre aspas, aí, profetas que se denominam
curandeiros, né? Que manda profecia para tudo quanto é lado, prega curandeiro e coisa do tipo. Mas Jesus não fazia isso para aparecer. Ele não fazia milagres simplesmente para ficar famoso. Jesus fazia um milagre com um propósito em mente. E o primeiro propósito do milagre de Jesus está aí, ó. E manifestou a sua glória, para mostrar que Jesus era Deus, para que as pessoas viessem crer em Deus. Era esse o propósito de Jesus, para que as pessoas entendessem que elas estavam diante não de um simples homens, mas de Deus. O Deus criador dos céus e da terra era quem estava operando aquele milagre, fazendo aquilo, porque ele estava fazendo coisas que aos homens era impossível fazer. Aqueles servidores podiam encher as talhas, mas não podiam transformar água em vinho. Transformar água em vinho é coisa de Deus. Encher as talhas era coisa de homem. E o outro propósito aí, que diz no versículo 11: e os seus discípulos creram nele. Era para despertar a fé das pessoas que estavam ali, principalmente dos seus discípulos. E eles creram. Crer aqui passaram a depositar a sua fé inteiramente no Senhor Jesus. Então é para isso que Jesus opera milagre, para manifestar a sua glória e para despertar a fé nele, no Deus criador dos céus e da terra, e para que as pessoas entendam que ele é Deus e Salvador de todo aquele que invoca o seu nome. Muito bem, nós queremos agradecer ao Senhor por este dia, por esta hora, por este programa, pela sua audiência aqui, não é, acompanhando. Nós queremos desejar a você uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, uma semana cheia de paz, de realizações, que você venha valorizar mais a família, que você venha estreitar os laços com os seus amigos, com seus familiares, com o próximo. Estamos vivendo um tempo aí onde o amor está esfriando, onde as pessoas estão se distanciando, né, por causa das redes sociais. As pessoas estão muito conectadas e ao mesmo tempo desconectadas. Então nós queremos dizer a você: aproveite mais aqueles que estão perto de você, dê atenção mais àqueles que estão perto de você. Nós queremos só aqui agradecer ao Senhor, dizer que hoje nós temos ali na casa da irmã Daiane, né, aqui do povoado Morros. Vamos ter um culto ali na casa da irmã Daiane, e você é o nosso convidado todo especial para estar ali na casa da irmã Daiane. E hoje também nós temos os trabalhos de oração na igreja, a partir do meio-dia, de 12 a 1 hora, e também a partir das 5 às 6 horas da tarde, são os horários de oração. Muito bem, nós queremos agradecer o Senhor por esta oportunidade maravilhosa que Ele nos concedeu de estar aqui para fazer este programa abençoado. E você, com certeza, nós ficamos muito honrados em ter a sua presença aqui juntamente conosco. Eu me despeço deixando para vocês louvores aqui, e com certeza, se Deus quiser, amanhã neste mesmo horário, aqui nessa mesma rádio, juntamente com você, para fazermos mais um programa Palavra de Vida. Tchau, tchau, que Deus te abençoe, fica com Deus.
partia, ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões. Pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Sei que Tiago foi morto, decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada, mas sei também que eles estão nos braços de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor, mas não negaram um segundo que Jesus Cristo é o Salvador.